Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Deus nosso Pai, que tens o poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao Espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Dai ao culpado o arrependimento. Senhor, que a bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramar por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas se secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, e dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde refletirá a vossa imagem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de São Miguel Arcanjo, Rei e chefe da Umbanda, em nome da Cabocla Yara, todos os guias, protetores e orixás, na cobertura da corrente médica do espaço, chefiada pelo Dr. Bezerra de Menezes e Dr. Romualdo Torres, que agradecemos ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, às nossas entidades de trabalho, aos nossos orixás, aos nossos amados pretos velhos, caboclos, baianos, todas as correntes que se afeiçoam à nossa casa e que trabalham em função do nosso próximo, do nosso irmão e de nós mesmos. Agradecemos os espíritos socorristas, aqueles que estão nesse recinto para colaborar com o estudo, com a reunião. Agradecemos a oportunidade de receber as orientações, os ensinamentos dos pretos velhos que aqui se encontram. E é com muita gratidão que agradecemos essa oportunidade. Que as pessoas possam ser abençoadas e levam para os seus lares aquilo que precisam levar. Que assim seja. O não quer casca de coco no terreiro. Vovô não quer casca de coco no terreiro. Quer pra não lembrar os tempos de cativeiro. Quer pra não lembrar os tempos de cativeiro. Vovô não quer casca de coco no terreiro. Vovô não quer casca de coco no terreiro. Quer pra não lembrar os tempos de cativeiro. Quer pra não lembrar os tempos de cativeiro. Lá vem vovô descendo a serra com sua sacola e com seu patuá e com sua lição de Angola. Lá vem vovô descendo a serra com sua sacola e com seu patuá e com sua lição ele vem lá de Angola.
Deus abençoe todos. Sem querer, eu quero ver, vovô, eu quero ver esse filho se guardar sem querer. Deus abençoe os todos os filhos. Que a paz, a luz, a esperança esteja no coração de cada um destes filhos. Este tem este botão novo, este aqui, este no jardim daqui dos nego velho, né? Este já anda tudo bem, este como este tá tudo bem, tudo este como se fala, na chata paz do Senhor está. Então nós vamos papear um pouco. E que é que nós vamos falar nessa lua, esses desafios? Este foi pedido para a outra vez, né, filha? Foi para a filha que esse nego falou. Deixa eu falar de educação. Bom, né? Para falar de educação. Este remete cada um a algum canto. Aqui educação, né? Para que educação? Em qual educação que esse nego fala? Nós vamos falar de educação no geral, não é? A palavra já diz educação. Então nós vamos explicar um pouquinho que não dá para falar de fios de educação se não falar de evangelho, não é? Por quê? Que educação tem a ver com o evangelho, segundo o Espírito, não é? Pois eu diria para vocês que o evangelho, segundo o Espírito, é um livro maior, eu diria, vivido e vivenciado, para dizer, deixado por Jesus, não é? E este é um livro de educação mais completo que se possa ter, não é? Então, educação e evangelizar, evangelho, está junto. Não é verdade? E o que é de verdade educação do espírito? O que é? É a mesma coisa que evangelizar-se, evangelizar. Compreende? A mesma coisa. E evangelizar-se, educar-se espiritualmente, o que é? É ter na ponta da língua todas as leituras do Evangelho? É isso? Vocês? É? Muito bem. Não é ter na ponta da língua. Isso daí é mera formalidade. Nem qualquer um pode, não é? O que é preciso é viver os exemplos de Jesus, é viver as leis morais que lá ensina, é viver e pôr em prática no nosso vivedor o que está lá explícito no Evangelho. Isso, sim, é evangelizar-se e através do Evangelho pôr na prática. Compreende? Isso é a educação espiritual que nós estamos falando. Por exemplo, num lugar público, um jovem que se levanta de um sentador para dar lugar para um idoso, esse é um exemplo de educação. Mas também reflete um pouco da educação daquele espírito que se propõe a esse ato, não é? E então ele está sendo educado
mas ao mesmo tempo preocupado com aquele idoso, ele se levanta e dá-se o lugar para o idoso sentar. Então, também tem aí exemplo de educação espiritual, não é? Por quê? Porque lá no Evangelho fala: honrai papai e mamãe até os dias finais da sua vida, não é? No capítulo 14, vocês podem olhar lá que vocês vão achar. E o que quer dizer esse ensinamento de Jesus? Essa palavra papai e mamãe dá uma abrangência para todos os outros idosos, não é só com papai e mamãe, é para representar, não é? E honrar não é só, não é? Não fazer nenhum mal, não é isso. Que se tem que entender. É respeitar, é cuidar, é perceber que aquele não tem mais as forças físicas, o vigor, não é? E que precisa, mas que tem a experiência, supõe-se que tenha experiência e sabedoria para passar para os seus mais jovens, não é? Então, é nesse sentido que o Evangelho vem ensinar. Então, esse exemplo que esse nego falou, deixe que dá lugar para velho sentar, não é? Ele está evangelizando? A pergunta é: está evangelizando? Tá? Está evangelizando. Compreende? Também é evangelizar, porque ele representou ali um ensinamento de Jesus, de nosso Oxalá. Então, ele está evangelizando. Compreende? Mas também, não é? Aquele filho que se importa com o sentimento do seu próximo e não quer levar vantagem em cima do sentimento e do seu próximo, que se importa com o que o seu próximo pode estar tendo de dificuldade, ele está evangelizando? Ele está evangelizando. Ele não precisa estar debaixo do baixo com o Evangelho para estar evangelizando. Compreende? E evangelizar, não é? Esse que se incomoda com o outro, sem querer levar vantagem. Está evangelizando usando lá os exemplos de Jesus, quando ele no Sermão da Montanha fala: busca primeiro o reino e o resto. Pois é, Jesus falou isso. Então, esse filho que se preocupa com as dificuldades do seu irmão, está fazendo o quê? Evangelizando, não é? Pois então, esse está evangelizando. O outro, esse exemplo de evangelização, quando os Espíritos mandam suas mensagens de ensinamento, de luz, de amor, de educação espiritual, que é o mesmo que evangelização, tá bom? Quando eles mandam através dos seus médios, esse pode ser Meimei, esse pode ser Julinácio, esse pode ser Emmanuel, esse pode até Chico, esse pode ser Sheila, pode ser Caibar, não importa. Tudo que esses manda de mensagem, adianta se eu só escutar, achar lindo, belo, quase desmaiar de emoção? Se eu não botar aquilo em prática na minha vida, não adianta. Então, é evangelização quando essa mensagem
tudo é feito em mexer no coração, a ponto da pessoa naturalmente praticar aqueles ensinamentos desses espíritos benfeitores. Tá certo? Mas também é educação espiritual e também é evangelizar-se. Quando o nego vem na Umbanda, dá para vocês um toco e fala para vocês: filho, acende o toco, tenha paciência, tenha fé, que a dor fica menor. Veja se esse não é evangelização. Não está evangelizando? É a mesma coisa. Ele só não está falando bonito e preciso como os outros. Mas ele está evangelizando. Ele está ensinando através daquela simplicidade, daquele ato. Ele está, e daquele toco, daquela vela, pedindo para acender, movendo a fé da pessoa, ensinando a pessoa a ter fé e paciência. Então ele está ensinando, então ele está evangelizando. Isso está muito caro no Evangelho. Quando fala no Evangelho este capítulo 19, acho, que fala que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, manda a montanha para lá, ela vai. Compreende? Então, nego velho, quem fala que a Umbanda não evangeliza, o que faz nego velho quando faz esse ensinamento nessa simplicidade? Ele não só evangeliza, como ele cutuca a mudança, dando o toco. Ele vai manipular a energia a favor daquela pessoa. E através dessa manipulação, a pessoa acendendo o toco, vai lembrar do que o nego falou, acha que o toco vai iluminar para as coisas acontecer, porque para muitos é verdade, precisa, não é? E tem paciência, se acalma e pratica a fé. Então, evangelização pura. Compreende? Evangelização pura. Isso está relacionado com a educação espiritual do espírito. Compreende? Bom, mas e agora? Então, quer dizer que a educação, né? A educação acadêmica, a educação intelectual, a educação que vocês têm, a inteligência, não serve para nada? Não, é importante. Inteligência, educação, aprendizado, não é? A militância na ciência, não é? Se tornar um profundo conhecedor da ciência, importante. Por que é importante? É importante no sentido de que você, aprendendo, você pode ajudar os seus irmãos com as suas dificuldades, não é? Exemplo, um professor vai ajudar os alunos, não é? A profissão dele é ensinar quem? Os alunos. Então, está educando, ensinando. Os médicos, o que é? É cuidar. Então, está ajudando. Então, para isso, é preciso ter sabedoria acadêmica, não é? Então, é importante, sim. É importante porque ele fica com capacidade para ajudar o seu próximo, o seu irmão. Agora, esse mesmo indivíduo que tem essa educação acadêmica, que tem grande inteligência, ele é abastado de inteligência. Se ele
for uma pessoa que tiver algum desvio de caráter, ele vai usar essa inteligência por bem? Vocês acham? Ele vai usar essa inteligência por mal. Então, a educação acadêmica, ela pode ser usada para as nobres causas, mas também para as grandes, quando há ali um desvio de caráter, um espírito comprometido, é usado para as grandes arquiteturas das trevas também. Compreende? Quando este indivíduo não tem a educação espiritual, não tem o Evangelho dentro do seu coração. Compreende? Então, fica decalado. Importante, sim. Mas a educação espiritual do espírito, ela se sobrepõe à educação da matéria, a educação acadêmica. Por que ela se sobrepõe? Porque você já deve ter visto que muitas vezes a pessoa não tem nenhum conhecimento tão grande na questão dos conhecimentos intelectuais, não é? Mas, na sua simplicidade, com as suas palavras, consegue se pôr muito bem em alguma situação. Compreende? Consegue, através do seu modo simples, expressar muito bem sobre assuntos normalmente voltados para uma moral, para uma educação espiritual. Então, esse indivíduo que não tem a educação acadêmica, mas tem a educação espiritual, o que não dá para acontecer com o mesmo, o contrário. O que tem educação grande acadêmica, se ele não tiver educação espiritual, ele pode ser uma bomba relógio. Compreende? E é assim. E o que fala muito disso, e explica bastante, é os livros dos Espíritos, que lá nas perguntas 898, um pouco mais também, esclarece bastante para esse. Saber um pouco das inteligências, dos conhecimentos, e desse aquecimento que importa. Até porque o espírito, o que vocês demoram anos para aprender, enquanto matéria, quando vocês estão nos intervalos de uma encarnação para outra, compreende? Que estão estudando e se instruindo, vocês aprendem, eu vou dar um exemplo, em 1 hora. Compreendeu? E então, também nesse sentido, a educação do espírito se sobrepõe à educação acadêmica. Apesar de tudo servir para os progressos, não é? Isso tudo é importante saber, vocês entender algumas coisas, que evangelizar não está só relacionado a fanatismo de engolir e absorver as leituras do Evangelho. Compreende? Saber de frente para trás, de trás para frente, do meio para cima, de cima para baixo. Isso de nada adianta. Compreende? Isso não tem nenhum valor se não viver, se não praticar. E muitas vezes as pessoas que vivem o Evangelho e praticam, têm ele aqui. Nem tem conhecimento tanto assim da profundidade com que muitos se fala alto, nos lugares, e tenta passar uma
complexidade até, vamos dizer. E é simples, é muito simples. Compreende? O Evangelho é preocupar com esse que está aqui do meu lado, se esse fio está bem, se está precisando de alguma coisa. E sentir no coração essa necessidade de ajudar. Já estou evangelizando. Compreende? Então é nas coisas muito simples. As formigas. O trabalho que as formigas fazem. Dentro desse pano em que as formigas, dessa consciência organizada do mundo em que as formigas são extremamente organizadas, trabalhadoras. Ela está no instinto natural e organização do universo e da natureza, ela está evangelizando. Pois não. Ela não está carregando os seus alimentos, muito maior do que esse é o tamanho, não é assim? E as outras, topando com essas formigas, imediatamente vai entrar naquela corrente para fazer o mesmo. Compreende? Isso, então, é evangelizar. A formiga evangeliza. Se você observar a vida da formiga, ela vai ser um instrumento de evangelização para vocês. E pela ordem, não é? Os dois é importante. A educação acadêmica da matéria e a educação espiritual. Mas como o Zinego falou, sobrepõe a outra. E lá no Evangelho, fala assim: irmãos, amai-vos, irmãos, instruí-vos, não é assim? Até pela ordem com que isso, que está em primeiro. Então, está dentro do conceito de educação espiritual. Depois vem a outra, irmãos, instruí-vos, já no capítulo 6. Se quem quiser ver, capítulo 6, muito importante. E aí, está nesse sentido também, sobrepondo os conhecimentos da Terra. Então, fica dito que é preciso nos educarmos espiritualmente, que com essa educação espiritual eu vou refletir no meu comportamento do dia a dia, dentro do meu coração isso vai acontecer naturalmente. Quando eu compreender o que é o Evangelho e com a instrução que traz de Jesus para todos nós. E importante é nos aperfeiçoar sempre, a cada dia mais, quanto a nossas conquistas morais. Compreende? Esse é o caminho do progresso, esse é o caminho do Evangelho e da verdadeira educação espiritual. Compreende? Bom, esse nego já falou bastante. Agora vamos trazer os outros negros para fazer as perguntas que vocês querem e para nós responder. Compreende? Lá vem Jesus, descendo a serra com sua sacola, e com seu papoar e com Deus de benxuixe, Deus de benxuixe, Jesus de babaje, espeto velho da senzala, a Luanda, a alvorada, nova alvorada, a Luanda, eu quero ver
Deus te abençoe e todos os negros que tá aqui para trabalhar. Os que tá trabalhando através do japareinho e os que não estão no japareinho, mas que também aqui tá para trazer a ajuda, as mensagens que passa para um, para outro falar. Deus te abençoe isso tudo. Esse filho pergunta, quem for perguntar, pergunta e fala que qual nego velho que vai responder. Tá? Esse não vai virar bagunça, vai esse nego responder a mesma coisa para vai responder mesmo tudo, demora para uma única pergunta. Então vamos ver se nós conseguimos aceitar para todo mundo perguntar. Posso fazer a pergunta primeiro, aí alguém se prontifica? Esse não, filha. Esse, filha, que enganou nós, olha lá. É porque, filha, senão tudo nós vai querer te dar nossa resposta para a filha. E nós vamos ficar muito tempo só para tirar as dúvidas da filha, compreende? Então a filha pergunta para um, o outro pergunta para o outro, e o outro pergunta para o outro. Não vai perguntar duas vezes para o mesmo nego, compreendeu? Todo mundo vai responder na sequência. Tá. Eu acho que eu vou perguntar para o seu Cipriano, porque aí ele veio mesmo dele. Esse sim, filha, não precisa dar, como fala, explicação, nós conhecemos tudo, filha. Nós sabemos o coração dos seres. Eu não sei se eu vou saber formular minha pergunta direito. Mas vamos lá, vamos tentar. Eu queria, primeira coisa, assim, a evolução dos mundos depende da educação espiritual daqueles que vivem naquele mundo, ou não, por exemplo, a gente pode ter um mundo onde os seres que vivem lá são muito evoluídos, mas tem pouca educação espiritual, mas, por exemplo, tem o amor muito evidente, ou enfim, outros sentimentos que são povos evoluídos sem ter educação espiritual. E, sem sombra de dúvida, tem planeta que se vive só do amor incondicional, que nem a gente falou da outra vez, não foi? Você pode estender, filha. Esse espírito humano pode se reencarnar num outro planeta, dependendo da sua aproveitamento durante essa encarnação. Sim? Então, por exemplo, você pode acionar seu conhecimento de inteligência, que é o da instrução. Os da escola mesmo, que você aprende a fazer o que você faz hoje. Em contrapartida, tem um outro tipo de ensinamento, que é o ensinamento moral, que vai fazer você alcançar os reinos do céu. Como diz no Evangelho do Lucas, 17 e 21. Se você for lá ver, você vai perceber que se diz assim: o reino dos céus está dentro de vós. Se está dentro de vós, é necessário acionar alguma coisa dentro de você mesmo, que este nego se interpreta como se fosse a reforma íntima. Sim? A partir da reforma íntima, você consegue esse conhecimento moral, e através da evangelização. Conseguindo esse ensinamento moral, você consegue o reino dos céus, você consegue dar mais um passinho em direção a Deus e a perfeição do Espírito. E assim você consegue ir para planetas mais como se diz? Assim, eles evoluídos mais moralmente. Se você
for também este capítulo 1 do Livro dos Espíritos, você vai perceber que existem planetas primitivos antes dos planetas de expiação, que é isso. E esses planetas primitivos são mais horrorosos que este idade medieval que vocês tiveram aqui. Este não se dá nem para imaginar, de tantos horrores. Mas então, estes têm um conhecimento moral bastante baixo, ainda dominados pelo ego, pela dominação, por essas más paixões. Sim? E este, a partir das vivências, consegue acionar este tipo de conhecimento. Mas eu diria ainda que nesses planetas estão mais ligados no conhecimento da inteligência e não do moral. E este é o atalho do espírito, porque, como este nego se diz, é importante este conhecimento da inteligência. Mas o mais importante que sobrepõe é a inteligência, este conhecimento moral, que vai fazer você ascender. Este agora, não se tem conhecimento de um planeta que se tenha mais evolução da inteligência do que moral. Faz de novo a sua pergunta. Vou tentar reformular. Pode existir um planeta dos seres viventes lá com uma elevação moral grande e com base no conhecimento espiritual, mas não com conhecimento intelectual, como vocês disseram. Este você vê no seu próprio mundo. Você não vê? Vamos dar um exemplo? Vou dar um exemplo para você. Tá. Esses tribos, eles podem ter uma elevação moral bastante grande, porque a elevação moral não está ligada à elevação intelectual. Você entende? É por isso mesmo que você consegue ver uma pessoa bastante humilde, pobre, sem posses materiais, mas com uma humildade, um amor que não se cabe na frente. É que a gente liga o conhecimento intelectual a posses e tal, uma Sim. consequência aqui do nosso planeta. Mas assim, é que o conhecimento que a gente dá, que a gente considera como conhecimento, é estudar essas coisas. Mas, por exemplo, você citou tribos. Mas eles não têm o conhecimento que nós temos às vezes, mas tem outro tipo de conhecimento. Então, de qualquer forma, é um conhecimento intelectual, não? Você está querendo pôr o conhecimento moral junto... Eu queria saber se é tipo inerente, assim. Você pode ter o conhecimento intelectual e, por exemplo, usar isso para fazer maldade. Sim, mas ao contrário. Se você tiver o conhecimento moral, você vai utilizar o seu conhecimento intelectual para fazer o bem. Sim, aí a gente está falando do individual, mas e do coletivo, assim? Mas se a pessoa e este coletivo de várias pessoas, é isso? Tipo um mundo, Eu queria saber mais da evolução do mundo. A partir do momento que você passa a reforma íntima e conhece, como no Evangelho de Lucas, que os reinos dos céus estão dentro de você, você passa a fazer só o bem, porque você percebe que a elevação moral é o que vai elevar o seu espírito a Deus. Então, Sim. Não, pode terminar. Então é isso. Quando você passa a deixar de lado suas más paixões, você ascende, porque você percebe que este é o caminho. Sim, mas eu digo assim, existe... Vamos te preocupar com os outros também, não é, Gifia? Não, pode terminar agora, Gifia. Não, é que eu quero saber assim, se existe, por exemplo, antes a gente tem os mundos primitivos, que eles são primitivos, né? Mas depois da gente, poderia existir, por exemplo, um mundo
mais vai com moral alta, mas conhecimento baixo. O coletivo, o geral, assim, o nível do mundo, dos seres que vivem naquele mundo. Este pode existir. Sim. Não é este, mas pode existir. Certo. Porque a gente sabe que aqui existem os indivíduos, né? Mas a gente sabe que na sociedade não é assim. Então, é possível, sim. Tá. E existe? Sim, existe. Peraí. Pode perguntar, né? Como que você chama? Leonardo. Laura. Gente, vamos lá. Bíblia. Não vai nem tempo da gente pensar. Quem já, vamos ver quem já pensou. Alguém já tem uma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Isso, então pergunta. Pode ser para o pai mesmo, pai Arruda. Isso. Dentro do que estava sendo dito sobre os mundos, pode ser uma coisa que eu estou até com vergonha de perguntar. Isso. Mas assim, numa escala de evolução, quando a gente fala de extraterrestre, Isso. em qual grau de evolução essas pessoas estão? Qual é a ligação que eles têm com a gente? Que nível eles estão com relação a nós aqui da Terra? Isso depende do planeta que ele habita. Este pode estar num planeta onde esse nível moral é melhor do que o da Terra, portanto, ele está numa condição de moral mais evoluída, assim como falou esse Nico. Então, tem planeta em que eles estão à frente do planeta Terra no sentido da evolução moral, compreende? E tem outros também que vocês podem também chamar de extraterrestre, que é algo fora da Terra. Extraterrestre, algo que vive fora da Terra, compreende? Tem outros planetas menos evoluídos que o planeta Terra e que lá tem estes que você chama de extraterrestre e que tem um progresso menor que o da Terra, é mais primitivo, aonde os instintos ainda sobrepõem a lei da moral, aonde a lei do poder ainda está sobrepondo a lei do amor, compreende? E existem ainda outros que sequer sabem o que é a lei do amor. Não tem nenhuma noção sobre essa lei do amor. Qual a relação que eles têm conosco? As mesmas que nós temos com ele. Nós estamos aqui discutindo a pluralidade dos mundos, não é? Que são vários. E nós estamos discutindo qual é os graus que esse planeta se encontra em relação com o planeta Terra. Alguns desses planetas desconhecem totalmente a existência do planeta Terra, esses menos evoluídos. Eles desconhecem, eles só têm alguma consciência de planetas menos evoluídos que eles mesmos, compreende? Mas alguns desses planetas desconhecem o planeta Terra. Outros, mesmo sendo mundos mais primitivos do que a Terra, já conhecem o planeta Terra. Da Terra, eles comentam. Muitos se atrevem a dizer até que viveu no planeta Terra, e talvez sim, talvez não, compreende?
como tem os outros que estão numa condição mais elevada moralmente que a Terra, que se preocupa com a condição da Terra no sentido do progresso moral, da educação espiritual. Compreende? E eles se propõem a ajudar a Terra através dos seus meios, dos seus contatos, através daquilo que eles têm disponível recurso para poder estar ajudando os humanos. Este sim se preocupa e muito, por conta de que muitos que lá hoje estão terem vivido no planeta Terra. Compreende? E se afeiçoa. É um dos planetas em que todos os espíritos que estão num grau de consciência superior aos humanos têm muita afinidade com esse planeta. Compreende? Eu não sei se é nesse sentido, mas que afinidade existe, Zefia, e eu não sei explicar exatamente. Eu sei que tem a lei do amor, de querer que todos progridem na sua moral, compreende? Na sua educação espiritual. Mas é mais profundo que isso, compreende? Tantos que muitos habitantes de planetas com uma evolução muito grande no aspecto moral, estão em contato constante com a Terra. Muitos já planejam a encarnação para ajudar o planeta, ou muitos já reencarnaram, outros planejam e outros procuram trazer através das mensagens espíritas de todos esses ensinamentos. Entre eles muitos artistas, muitos pintores, compreende? Que junto com a arte, a sabedoria da arte, evoluiu-se através do Evangelho de Jesus, a lei do amor, a lei da cumplicidade, a lei da união, a lei de que todos fazem parte do um, que é a força divina. Então, eles estão constantemente preocupados e se manifestando de várias maneiras, reencarnando, não reencarnando, mas produzindo ensinamento e trazendo para a consciência do humano o tempo todo. Sendo que o planeta Terra é uma das prioridades dos habitantes de Júpiter, e entre outros. E que nós usamos outros nomes para os planetas. Júpiter, eu falei, porque eu sei que é um dos mais conhecidos de vocês, onde a polêmica desse plano é bastante difundida, como vocês falam muito sobre esse, compreende? E, entre outros, que já existe livre passagem de um planeta a outro, aonde muitas vezes, enquanto esse corpo vou dar um exemplo, o corpo lá do planeta Júpiter está no seu estado de descanso, compreende? Ele tem condição de desdobrar, vir para a Terra e aqui realizar grandes eventos, compreende? Não é o caso de desdobramento, não é isso, é outro fenômeno que só eles podem, os que estão acima, no sentido do progresso moral, podem explicar. Compreende? Muitos desses, vou chamar, habitantes encarnados de outros planetas, vêm a trabalho nas casas espíritas, trazer mensagem, ensinamento. E não se pode dizer que esse ser é um espírito somente, como esse nego velho está, compreende?
Não está na condição somente de espírito, ele está na condição de espírito no plano terra. Quando aqui ele está, mas lá no plano dele, ele é um ser que goza de uma vida material bem diferente da de vocês, mas tem um corpo bem diferente de vocês, mas ele vive uma realidade encarnada. Deu para vocês entenderem? Deu, filho? Deu? Vai. Isso, então tá bom. Quem mais quer perguntar? Posso? Vai, Inácio. Isso. A gente sabe que Se a gente já faz procura assim seguir de o novo. Evangelho para a nossa própria evolução. O amor, a caridade. Tá? A gente seguindo isso, se evoluindo, não na mesma encarnação, na próxima encarnação nossa. A gente tem, assim, perigo do regresso, de regresso eu digo assim, do que praticou de bem, na próxima encarnação está praticando mal, está invertendo, em vez de progredir, está regredindo. E nesse regresso, se tiver, quais seriam assim, uma base de custos que a gente teria, se ia demorar muito mais a nossa evolução, e quais seriam as consequências? Filho, esse parte assim do princípio. Se você está se evoluindo, filho, você não vai se regredir. Por que essa razão? Se vai evoluir, por que vai regredir? Entendeu? Pensa nisso. Se vai, você está fazendo tudo bom, está fazendo tudo o caminhador assim, subindo, servindo. Que razão o pai ia fazer vós regredir? Dá para compreender o que está falando? Vocês tinham assim que se preocupar sempre nisso, que nem vós falou. Viver esse do Evangelho, viver esse das emoções certas, dos momentos certos, viver esse, cada momento, esse, buscando essa evolução. Esse espírito só vai voltar aqui para ser evoluído. Esse não vai voltar, esse nunca vai ser para ser. Se ele voltar nessa condição é porque ele não evoluiu nada, filho. Porque ele não aprendeu. Esse vai estar em terra hoje para aprender o caminho, esse de subir, esse de evoluir. Então, vai aproveita esse mundo que vai ter, essa vida que vai ter, para esse fim, para esse voz, esse não querer se voltar aqui nesse regresso. Viu? Entendeu como eu falei? Não tem esse razão nenhuma com esse. É mesmo assim, vai pegar um irmão, esse evoluído, e fazer ele voltar a regressar. Como que falou? Voltar esse para regredir. Não tem isso. O intuito esse da vida, filho. O intuito esse da vida é essa evolução. É passo a passo. Não esse passo para trás. Esse é o intuito. Por isso esse cuida. Por isso que nem eu vai falar que essa velha vai falar uma coisa. Está todo mundo, esse povo, esse preocupado com os mundos de outros mundos que está mais evoluído, mas preocupa com esse agora, preocupa com a vida esse agora. Esse grande Deixa verdade. aqueles que estão lá, esse outro mundo, esse assim, formosura, assim, tudo evoluído, faz o para subir nesse mundo. Cabe então a um de nós, então a gente vai se empenhar para poder... Para esse chegar lá, entendeu? Para esse chegar nesse mundo. Vamos preocupa agora com o momento de voz de cada um. Preocupa sim em ser ter essa educação que esse velho falou, que essa educação é evolução. É esse
dar esse lugar para outro, é esse fazer um carinho, é esse dar uma palavra assim de conforto, né? de calento para um que precisa. Essa educação, e isso é o que vai levar à evolução de vós. Tá certo? Então, filho, vão se preocupar com os momentos, sim. Que os momentos importantes é aqui, esse momento importante é agora, não é esse importante, esses momentos, lá. Vão fazer tudo para desfrutar esses outros mundos, para desfrutar. Deu para responder o que vai dizer? Essa velha fala as coisas assim, mas tem esse que medir um pouco as palavras, porque vai falar que a velha fala assim, cutuca muito, mas não é. Essa fica, eu gosto assim, que preocupa assim com o momento esse. Procura esse teu humor, procura ter o carinho, ter essa satisfação, de saber que fez o bom, que fez que deu um passo para. Se errou, não tem problema. Consciente que errou, eu não vou amanhã, mas eu quero esse crescer, esse sempre se evoluir. Tá certo, filho? Tá certo isso? Tudo certo. Só Paulo, como o Carlos falou, se houver de fato essa regressão, então que realmente aquela pessoa não vivenciava de coração os ensinamentos, não é? Não evoluiu, não fez, pensou, esse estava tapado, esse não fez, não vai regredir se esse vai fazer o bem. É do coração. Se fazer esse puro, se fazer esse o bem, esse não, Pai do céu, não vai fazer esse regredir. Pai do céu quer ver vai assim, bem mais perto dele, mais feliz, mais tudo. Não tem razão para voltar. Não tem, filho. É para eu pegar assim, como esse velho fala, pegar assim, esse tem vida, esses que, como que fala, esse que faz os escrevedores assim, esse que partiu lá, que fazia todos os livros, que foi... Psicografia. Mas esse que estava, esse em terra, né, que fez tudo bonitado, esse foi assim puro, esse foi iluminado assim, como esse Pai do Céu ia permitir que voltasse assim, né? Esse é um exemplo assim, bobo que essa velha deu, mas para ver. Então, vamos fazer o momento de cada um, vamos fazer o vida de cada um, assim, ser o mais formoso possível, ser o mais feliz. Vamos fazer o irmão feliz. Vão lutar, vai ser difícil, vai ser, ainda tem muito que percorrer o caminho, mas vamos lutar cada tempinho, cada minuto, não perder essa oportunidade, de dar o passo à frente, não perder essa oportunidade, vão agarrar essa oportunidade vai partir para os mundos mais bonitos assim que vocês têm. Né? Dentro do que está o assunto, nós, talvez a minha pergunta seja assim bem bobinha, mas enfim, é o que tem na minha cabeça. Nós viemos aqui, cada um numa família, para cumprir alguma coisa, né? Assim, quer dizer, eu não sei. Para evoluir. Aí, ultimamente, não está como antigamente, que as pessoas ficavam casadas anos e anos, enfim, morriam, né? Cumpriam, vamos dizer assim.
ficava antes desse casamento. Então a minha pergunta tipo assim, então eu não cumpri o que eu tinha que cumprir, né? Porque eu me separei antes, né? Aí eu vou ter que voltar e continuar cumprindo ou não? O que eu cumpri tinha que ser ali, naquele momento. Este pode, este pra veia Hoje em mesmo. dia as casas assim, muito e se separam muito, quer dizer, não tem mais aquele amor que se tinha. Bom, vamos fazer assim. Se vai, fez esse juramento, esse Papai do Céu, que esse viveu vida. Se vai nesse caminhador assim de vai, com esse companheiro, esse tudo. Vai não fez nada errado, mas vai chama errado esse ir para cada lado. Não, eu acho que a gente veio aqui para ser feliz, né? Se ficasse uma pessoa só para... Deixa eu pôr mais outro café. Sim, sim. Pensa assim, se vós fez um errado, se vós foi a culpa de vós acontecer esse caminhador, então vós esse tem esse culpa de reconhecer. Se vós esse não fez, às vezes nenhum minuto esse fez errado. Tinha esse que partir para cada um, para ser um caminho esse para cada um. Tá, o que eu tinha que cumprir, cumpriu. Se vós assim, é que nem falou outra vez lá dos bichos. Se vós tem esse intenção de tirar o vida desse, e vós sabe que vós fez aquilo para tirar o vida desse, então vós fez errado, vós é consciente desse que fez errado. Se vós não fez, pensa assim, filha, é o caminhador que eu tinha esse que fazer. Esse chegou, esse determinado, esse tempo, eu vai para esse caminho, esse outro vai para esse caminho, e ponto. Eu não fui o errado para eu fazer. Não foi esse o errado, esse papo. Então, não se preocupa, você pode voltar para outras coisas, não por isso. É porque por falta da cobertura. Esse fica naquela história, minha neta, que tem gente que fica espiando a mesma prova há muito tempo. Você falou que lá no passado a família é unida e o amor existia. Nem sempre, filha. Às vezes não tinha mais amor, nada. E se aguentava uma situação que já estava espiada pelo sofrimento que aquela união causava um ao outro. Não é assim, filha? Não tem pessoas que ficam quase um século junto, mas de uma vida cheia de sofrimento, mas pela cultura, como fala, pela obrigação, ficava. Isso quer dizer que se perdeu uma grande parte, porque não se aproveitou esse casório como tinha que aproveitar, porque foi só sofrimento. Se foi só sofrimento, chegou uma hora em que um não tinha mais sentimento e educação, vamos dizer, espiritual com o outro. Então, espiou uma, às vezes espiou duas, espiou três, enquanto que talvez o caminho pudesse ser diferente. Com ou sem outra pessoa, não é disso que o nego fala. Mas se perdeu tempo espiando a mesma prova, compreendeu, filha? Então esse filha não está devendo nada, não. Não é assim, filha. A coisa chegou de um jeito, acabou. Acabou, porque tinha que acabar. Agora é um outro trajeto que essa filha tem que viver. Pode ser outro companheiro, pode ser que não seja com companheiro, mas é outro trajeto nesse vivedor. Desculpa, deixa o nego falar. Porque esse nego bota as regras e depois vai tudo para as águas abaixo. Era esse trazer os que é esse, pode não. Até ali.
Entendeu? E é por isso que vai voltar, não. Vai voltar por outras coisas. Posso fazer uma pergunta? Isso. O senhor falou que essa educação espiritual teria que se sobrepor a tudo, né, as outras educações, outros tipos de educação. Aqui na Terra, lógico que não é assim. Quando chegar a um nível que toda a população em geral tiver como prioridade a educação espiritual, né, vai ser um planeta de regeneração ou ainda é um planeta a mais que regeneração? Não, ainda assim vai ser o ponto da regeneração. Esse planeta vai ser sempre um planeta de regeneração. Esse é o máximo que a Terra vai poder. Compreendeu, filha? Esse, quando sentiu chegar no ápice da regeneração, as pessoas todas vão ter a educação espiritual como sendo um hábito natural. Compreende? Mas não é por isso que ele vai estar acima da regeneração. É isso que a filha quer saber? Se ele já transmutou para outro planeta, deixou de ser um país de regeneração para ser um outro país, planeta, um planeta mais evoluído. Quando a população, no geral, não tiver nenhuma maçãzinha podre, isso, está tudo educadinho espiritual. Isso. Deus acima de tudo. Isso. Quando chegar nessa plenitude mesmo, Isso. não estou falando só da Terra, passa a ser, é um planeta de regeneração quando chega nesse nível assim. Ainda. Ou é um pouco mais? Não. É um pouco de regeneração. Porque esse um pouco mais, filha, filha, compreende? Não. Ele vai ser um planeta que, eu vou dizer aqui, foi regenerado, mas não subiu na escala desse planeta da linha de progresso. O progresso para a Terra máximo é a regeneração. Compreende? Esse é a regeneração. Planeta regeneração, planeta regenerado. Essa palavra Terra vai se esquecer um pouco. Aonde está localizado, situado a Terra, isso no sentido universo, quem vai ocupar esse lugar vai ser um outro que está vindo para o estágio do terráqueo. Compreende ou não? Veio e ocupou. A Terra foi para outro. Esse outro ponto, filha, esse outro degrau, vamos falar assim, é a regeneração. Daí para ser outro, aí vai mais nos... Compreende, filha? Aí depois, quando chegar nesse ponto, aí vai para outro, que tem um outro nome. E esse que estava na Terra vai para a regeneração. Compreende? É tudo na perfeita harmonia do universo e das escalas evolutivas do progresso. Tudo é pelo progresso. Tudo. Compreende? Aí vocês vão ser levados para outro e vai sobrar esse terra para os outros virem aqui e crescer conforme vós crescer. Esse é terra, minha neta, só não é um planeta de regeneração porque está misturado ainda. Compreendeu? Vai haver uma separação. E aí sim, só não é porque nós tem assim, minha neta, metade regenerado e outra metade que não está nesse nível ainda de consciência. Então a Terra vai passar por um período de regeneração dentro dela si mesmo, entre a lei material, entre a lei das pessoas, compreende? E aí vai haver uma separação literal disso tudo. Isso. E aí vocês devem ficar com as cabeças quentes. Como é que vai se dar isso? Karma. Vai ser quase imperceptível. Isso. Isso mesmo. Porque vocês têm esse tipo, esse na grupo, é que a espiritualidade, esse
Deus, esse Supremo, esse luta no tempo de voz, esse segundo, esse torcendo, esse usando de tudo que é possível para que vocês cresçam, para que vocês passem. Essa é a nossa luta. Essa é a nossa luta de vir, esse enterra, de vir, esse tudo. Essa é a nossa luta. Essa é a nossa luta. Fazer tudo o impossível e o possível para que esse povo, esse vai, esse crescendo. Aí também vocês dão sossego para mim. Isso. Não, porque aí vocês vão ter que trabalhar com outras pessoas. Espero que seja muito. Com nós mesmos. Posso fazer uma pergunta minha, talvez fora da Pergunta é tudo em né? Eu li em algum lugar sobre que Emmanuel reencarnaria no planeta, provavelmente no estado de São Paulo, e ele seria um futuro presidente do nosso país. E está relacionado à evolução. A mudança de nós aqui, né, com o poder político, que seria assim mais, não ia ter tanta assim a divergência entre meia dúzia da população com condição financeira exorbitante e o resto da população sofrendo. Minha pergunta seria, gostaria de saber se eu acredito que já está em andamento, eu acredito nisso, mas ele já reencarnou? Eu também não gosto dessas perguntas. Deixa para esse para o velho falar aqui. Esse já está na carne, compreende? Já está na carne. Nascido como se fala? Num lar espírita. Sim, ele está na carne. E as coisas estão seguindo o rumo previsto pelo plano divino. Esse já está na carne, esse vai representar, não se trata dele ser, como se falou, o presidente, mas ele vai estar, esse nos refazendo as leis políticas, compreende? Dando uma nova compreensão para essas leis, tirando todas as brechas da corrupção, da mentira, compreende? Mas não se sabe qual vai ser. Isso. Sabe-se que vai estar envolvido na política e na sua reforma como um todo, compreende? Esses manifesto que já ocorre, já está dentro de uma programação que não vai mais parar. Você vai ter sempre alguém gritando os seus direitos, compreende? Vai ter. E esse já está dentro de uma preparação espiritual, organização, esquema já em que Emmanuel vai estar fazendo parte. Nós falamos de Emmanuel por conta do Chico, não é? Que todos conhecem dessa, mas não é só Emmanuel que já está na carne, compreende? Está, por enquanto, muitos outros, que uns conhecidos, talvez de vocês, outros não, compreende? Esses estão, cada um seguindo uma missão, e com a ecologia, com o meio ambiente, com a política, com a educação, compreende? Eles já estão se espalhando. Eu só tenho que interromper um pouquinho o negócio.
também tenho observado que a geração de jovens hoje, também eles estão assim, totalmente empenhados, estão muito preocupados com um com o outro. Então, acho que está mudando bastante essa lei do amor das pessoas. Isso. Já começou também essa mudança junto com todo esse... veio um grupo grande, né, de espíritos já, inclusive na nossa cidade, que é uma cidade totalmente espírita, né? Eu acredito que está tendo uma evolução assim. Esse é o caminho, esse é o propósito dos grupos especialistas superiores de espírito que rege o crescimento e o progresso na Terra. Então está preparado. Já é minha neta, agora faz pergunta. Pergunta, gente? É porque eu não quero estar só eu, né? Quem mais faz pergunta agora para esse piano? Quem vai fazer? Este pode fazer uma pergunta antes, que este está se coxando. Mas este mesmo vai responder. Este queria saber por que vocês, antes de perguntar, falam que a pergunta é boba. Mas eu vou responder de acordo com a educação que nós estamos falando. Mas primeiro eu quero saber de vocês. Porque acho que cada um se preocupa com uma coisa, né, pai? Tipo assim, as pessoas que... Um exemplo, vai. A Tayana, a filha, ela perguntou de outros mundos, o Ricardo também. Então fizeram faculdade, estudaram, né? Tem um outro pensamento. Mas já, tipo, eu tenho um pensamento mais aqui, assim, por isso que eu falei bobo, né? Tipo assim, porque o pessoal brinca muito. Você não vai ficar casado? Você vai morrer, você vai voltar, entendeu? Por isso que eu falei boba, uma pergunta boba. Quando alguém falar isso pra você, bate na cara dele. Bate na cara dele. Agora, além de aguentar o que aguentou, Gifia, que eu imagino que deve ser. Esse nego tá brincando, hein? Não, ainda leva a culpa, a pressão de que tem que voltar. Bate na cara dele, de quem falar. Por isso, falei que é boba. Mas não é esse. Porque tem essa diferença de umas pessoas, né, evoluir mais no sentido. Mas não é, Cipriano? De faculdade, de estudar. Eu já não tive isso, né? A minha faculdade não tem menos professor. A importância da educação espiritual é diferente da importância da educação. Posso? É, eu acho assim, todo mundo fez uma pergunta, mas quem está ouvindo aproveitou tudo de tudo. Porque a gente está aqui para aprender, então não existiu nenhuma pergunta boa. Eu, professor, aprendi tudo. A tua foi importantíssima, dela foi importantíssima. O pai quis dizer que a lei que rege a maior sabedoria que a gente veio aprender aqui na Terra, o ensinamento de Jesus, seria o amor mesmo. Quando o Senhor disse que a gente tem que ter o despertar, será colocar aquela centelha divina em andamento para a gente ir para um mundo espiritual melhor, não necessariamente a Terra, que você disse assim, que seria mais equilibrada. Então, acho que depende do progresso de cada um, a gente amar cada um, o próximo, né? Que agora o próximo é ela, é vocês, dentro de casa, mas o próximo é minha família. Dentro do meu quarteirão são meus vizinhos, dentro do meu trabalho são meus funcionários. Eu não sei se eu estou certa, mas é isso que a gente tem que despertar. E praticar de verdade. Com carinho, com amor, com dedicação. Fazer o bem, não pensar quem está lá próximo. Aquele que cai, a gente tenta levantar. Sim. Ele fez a pergunta porque você se coloca numa situação de humildade. Você fala, minha pergunta é boba, mas você está sendo humilde. Não é assim? Perante os outros, está sendo humilde. É que às vezes a gente acha que é boba, não é o caso, mas às vezes a gente acha que é boba mesmo. Não que também eu tenha raiva do pai dos meus filhos. Não, pelo amor de Deus, me dou bem, vou lá, converso com ele, com a mulher dele. Preocupada. Né? Está preocupada. Só que eu pego assim, vou voltar de novo, né? Esse é a diferença que a gente estava falando. Essa é a diferença que a gente estava falando
do conhecimento intelectual, do conhecimento moral. Quando você se coloca numa questão de humildade, nem precisava se colocar, porque quando os outros julgam a sua questão como boba, eles não estão acionando o conhecimento moral, que é o importante. Você pode não ter esse conhecimento científico, saber das coisas que pertencem a este mundo. Você pode. Mas o moral tem que ser acionado todas as horas. É por isso que nenhuma pergunta é boba. Assim não. Ninguém julga a sua pergunta e nem a de ninguém, porque você aciona o conhecimento moral. E você é humilde, você é solícito ao próximo. E se alguém estiver julgando, vamos estar com a joia divertido. Tem que agora acionar a educação espiritual. Está invertendo as coisas, então é para pensar. Quem julga a pergunta, não, tem que se rever e dizer, não, eu não vou mais fazer isso porque eu estou tocando a ordem daquele velho falou. Eu devia estar fazendo outra coisa, mas está tocando as ordens. É só isso. Tendo essa consciência que tocou as ordens, tudo vai se encaixar e tudo vai voltar no gesso de novo. Compreende? Porque você refletiu e você reconheceu. Você não apontou para ninguém, você apontou para si mesmo. E então é assim que tem que ser. Não é? Não é? Este pode falar outra coisa? Pode? Este pode falar outra coisa? Podemos sua pergunta? Eu vou falar do Emanuel. Este no que ele fez o escrito do Consolador, não tem? Sim, tem. Este fala da importância da educação no lar, Isso. que vem do pai e da mãe, que é diferente da educação que vem da escola. Este fala dessa diferença que um é educação e o outro é instrução. Isso. E aí você pensa, se ele vem numa família espírita agora, com a educação dos pais, que já são evangelizados, e podem passar isso para ele enquanto criança. Aí este vai crescer e vai unir este instrução com este conhecimento que vem dos pais, que é o moral, que é quando você dá o lugar, no lugar público, que nem este nego falou, para uma pessoa mais velha. Este vem de casa, não é? De exemplo também. Este sim. Deixa isso, então. Ele já vem como iluminado. Ele já vai trazer esse conhecimento iluminado. Lógico que ele vai aprender, crescendo. Então, ele já vem bem preparado, porque a gente traz consigo com as bagagens, não traz? Sim, traz. Mas então, você tudo tem... que a gente pegar de bom e aprender de bom, a gente vai trazer de novo. Sim. Mas você pode entortar no meio do caminho, filha. Você tem livre-arbítrio. Também traz as coisas ruins junto, Então, né? filha. Sim, mas o espírito, ele não volta, ele estagna, não é? O conhecimento pode estagnar, mas ele não vai voltar. Não vai piorar, você entende? Entendi. Que nem ela falou, isso vai sendo para frente. Mas pode estagnar dependendo das escolhas que faz. Esse da necessidade também dele vegetar em condição de espírito para. E às vezes onde perde as encarnações aí, parado. Por quê? Porque entortou no caminho. Compreendeu, filho? E não quer dizer que ele não tem bagagem, mas alguma coisa aconteceu no seu vivedor. Pode ser um engano de amor, pode ser uma outra coisa, não importa. Ele tinha bagagem, mas ele enfraqueceu diante de uma situação. Vamos colocar. Aí então ele entortou. Aí todo aquele pergaminho que ele disse que ia fazer, o bonitinho fez o quê? Entortou. E foi andando. Foi pelas leis E o que aconteceu? O pergaminho fechou e falou, agora você perdeu tudo, você vai ter que fazer esse pergaminho na outra, mais esse.
Porque esse que era para você fazer, você não fez. E esse vivedor ainda te trouxe mais esse outro pergaminho das besteiras que você fez agora. Então você tem 2 pergaminhos para outra. Fica mais difícil. Não é? Fica mais difícil. Você pergunta, pode perguntar isso que eu vou. Mas aí eu vou perguntar, Então, eu fiquei com dúvida nesse sentido. Rapidinho, eu acho. Não volta, tá? O espírito não evolui. Mas nesse caso, não tá, tipo assim, não tá evoluindo, mas também ele fez coisa errada que se prejudicou. Não é considerado como não evoluiu. Tipo, ao contrário, regrediu. É isso que eu não entendo, não estou entendendo. Regride ou não regride? Zifia, deixa eu explicar uma coisa para você. Esse não é regra, tá? Sim, não tem. Veja bem. Não tem regra absoluta. Mas, se for preciso que esse ser espiritual regrida no sentido de dar o espaço para trás, ele não vai esquecer o que ele aprendeu, mas ele vai ficar é como se fosse, eu vou falar aqui, meio que desmemorizado, meio que, porque se for por adiantamento desse espírito, por aprendizado dele, se algo lá atrás não ficou bem resolvido, então ele às vezes tem que regredir para aprender aquilo que ele não conseguiu incorporar no seu consciência, e em alguns casos ele não regride, você falou a palavra certa, involui, mas depois, quando ele passar por aquele aprendizado de involução, pensa bem, minha neta, ele está vivendo uma experiência de involução. Quando ele apreende aquela situação, ele volta para o estado que ele estava antes. Ele não vai percorrer de novo o caminho daquele ponto até o outro. Ele passou pela experiência e ele vai então voltar para o seu ponto de origem, da onde parou. Compreendeu? Só para ver se eu entendi. Um exemplo assim, então seria que eu estou na escola e não aprendi, reprovei de ano, vou fazer aquele ano de novo. Muita coisa daquilo você aprendeu. Outras não, mas o peso é você ter que fazer aquele pedaço de novo. Compreendeu? É só as DP. Aí o que vai acontecer? Essa filha está fazendo tudo de novo, não tá? Coisas que a filha, muitas já sabia. Pode, umas não, outras. Perante os outros que está fazendo pela primeira vez, essa filha vai ter muita coisa ali aprendida, não é? Ainda que precisou passar novamente por aquele estágio, não é tudo que vai se jogar fora. Perante alguns que estão pela primeira vez, a filha já tem mais entendimento, já tem mais o quê? Informação, não tem, filha? E se já tem mais informação e entendimento, quando essa filha aprender, passar pelo aprendizado no que foi necessário, essa filha vai voltar do ponto e não percorrer todo um caminho de um para o outro. Que é o caminho que a filha estava percorrendo. Compreendeu? E lembra esse sempre, que tem nesse caso, esses espíritos que já vêm com uma missão, esse pré-determinada, para esse ajudar. Não é esse caso que está falando, que esse veio, esse já em terra, para esse preparar-os para que esse mundo, esse seja esse melhor. Não foi isso? Que essa pergunta minha foi a parte. Então, mas não é. Lembra que esses que estão, esses sim. Então, esses já vem esse com uma missão, esse de dar esse passo mesmo. Difícil esse poder acontecer.
esse espírito, desse vir e não cumprir aquilo. Não impossível, mas esse difícil, porque esses já são esses espíritos, esses que já vêm esse preparado, nesses tempos que estão que esse planeta, esse povo já tem esse sutil que falou, que está se sentindo já, os povos que estão os piticos que estão com nova consciência, com nova de já outros sentimentos, esse mais preparado, esse mais sentimento mais preparado. Então, esse sempre disso, que o que é predestinado a esse vir, esse vai, esse vir, esse não vai. Esse pode acontecer por uma influência, tudo, mas esse vai ser esse muito difícil no caso desses que já estão vindo com essa missão de ser. Isso é muito doce, quando vai para lá. No intervalo de uma encarnação do outro. Eu não pedi a minha encarnação. Você viu? Eu fiz tudo direito. Muito de vocês. Eu fiz o bem para fulano, eu fiz o bem para ciclano, eu procurei seu... E então, agora eu estou aqui e eu sei que eu estou vendo que o que eu me propus, eu realizei, não é? Mas já chega com o nariz em pé. Porque ele foi o bom, que ele fez tudo que estava no pergaminho, e ele fez tudo. Então ele falou, gosta que viu, falar para o superior, viu, eu fiz tudo. Aí vem, que parabéns então para você, o superior fala, agora você fez tudo, então você diz para eu, esse está pendido tudo? Tá pendido, eu fiz tudo, agora eu quero, tá tudo, e o nariz em pé. Bom, então agora nós vamos, se você aprendeu de verdade, então nós vamos mandar você com uma prova. Nós vamos mandar você com uma prova, porque você aprendeu tudo, está dizendo que aprendeu tudo, mas tudo colaborou para que você funcionasse, vamos dizer assim, dentro daquilo que você se propôs. Agora nós vamos fazer diferente. Para quem aprendeu, não vai esquecer. Nós vamos botar você numa condição e totalmente contrária a que você teve, que nas coisas colaborou. Agora vai ser o contrário. Nada vai colaborar para o teu crescimento, mas para quem cresceu não vai diminuir. Aí, muitas vezes, no sentido de provar, ele volta. Por que ele volta para fazer uma nova prova? Porque ele achou que ele tinha feito tudo corretamente, não é? Ainda que tenha feito quase tudo corretamente. Ele tem algo que ele não conseguiu fazer direito, que foi o quê? A soberba. Já chegou lá em cima. Vou falar em cima, tá bom? Mas a coisa não é bem assim. Ele precisa ter outros aprendizados que ele não tinha. E compreendeu? Quando esse chega com esse pensamento no pano, pode esperar que vai vir aí um problema. Vocês então não esqueçam que esse nego falou. Quando vocês chegam lá, vocês falam, eu não sei se eu fiz tudo certo. Eu não sei se está dentro do que vocês esperou, deu. Compreende? Eu tentei, tem algumas coisas que eu sei que eu preciso melhorar, mas aqui eu vou aprender com vocês agora. Vocês vão assim, vocês não vão dizendo com os narizes em pé que eu... cantando vitória, que vocês vão ver onde vocês vão parar, viu? Vocês vão ver. Por isso que eu disse que aqui a gente... Não era, piano? Isso, sim. Não, deixa. Não, já tá.
Esse quer falar alguma coisa? Esse nego? Pode. Eu não quero falar mais nada, eu já falei por vocês, hein? Já dei a dica por vocês. A gente vai concluir, então, mexendo na resposta. Para vocês perceberem bastante. Todo mundo conhece a história da Madalena e a parábola do samaritano. A da Madalena é para não julgar, né? Para não jogar as pedras. E vocês fazem isso a primeira coisa. Esse do samaritano é que só a caridade salva. Só quem é caridoso vai ser salvo. Mesmo sendo de outra religião, não tendo religião, mas fazendo a caridade, vai ter o reino dos céus. Mas vocês vão e julgam a religião do outro, não é assim? E tem as de vocês mesmo julgadas. Essa é a diferença de você saber o que está escrito e aplicar o que está escrito. Vocês tudo sabem dessa história da Madalena, mas vocês não põem em prática. Essa é a diferença do conhecimento intelectual do conhecimento moral. Vocês entendem? É pegar esse conhecimento intelectual, no caso desses textos evangelizadores, e aplicar na vida de vocês. Entende? Então é isso. Escrito, né? É isso tudo? Isso. Vocês não vão ter a chance de dizer lá em cima para vocês entenderem, mas às vezes é lá embaixo, viu? Vocês não vão ter a chance de dizer, eu não sabia, viu? Viu? Porque tá tudo aí, as claras, vem tudo nós para explicar para vocês. Tem um monte de literatura, tem tudo, tá tudo muito fácil. Não vai ter desculpa. Eu já estou avisando, outra dica. Não chega com desculpa que é pior. Não chega com desculpa que é pior. Pega seu pergaminho, enrola dele debaixo do braço e já fala assim, quero aceitar minhas contas. Porque se for diferente, vocês também vão se dar mal de novo. Aqui, vou falar para vocês, aqui não tem aquela coisa do jeitinho que tem entre vocês, não. Não tem meia verdade, nem pseudo verdade. Aqui é tudo como vocês falam aí, o peto. Isso, é isso mesmo. É isso mesmo, aqui é assim. Aqui nos outros, que de campo espiritual, não tem jeitinho, não. Não tem jeitinho. Jeitinho é só com vocês. E às vezes nós damos jeitinho para vocês, mas vocês estão na carne. Mas vocês estão na carne. Na condição de espírito, não tem jeitinho. Compreendeu? Bom, vamos embora em tudo então? Esse é quem vai? Pode levar? Leva para defumar lá no quarto do seu filho, né? Ele tá melhor? Tá. Se Deus abençoe. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Quem gostaria de finalizar com oração? Agradeço primeiramente a Deus por nos dar essa oportunidade de aprendizado e que cada um que esteve aqui hoje, que a gente a cada dia tenta fazer com que essas lições, né, faça parte das nossas vidas e que a gente realmente vivencie isso, né, de coração mesmo. Que assim seja.